Olá, tudo bem? Bom, nas últimas aulas vimos retas perpendiculares. Eu fornecia uma determinada reta, um ponto fora ou nela e traçávamos uma perpendicular. Nunca esquecendo que retas perpendiculares são retas que possuem na sua intersecção 90 graus. Vamos ver hoje retas paralelas. Então, retas concorrentes são retas que possuem um ponto comum. E retas paralelas, que é o que vamos ver hoje, não existe esse ponto, elas são paralelas. Vejamos aqui, ó. Problema 4. Pelo ponto A, traçar a reta S paralela à reta R dada. Temos dois processos. Vamos ver o primeiro. Eu tenho o ponto A e tenho a minha reta R. O que eu estou querendo? Traçar uma reta paralela a essa, passando pelo ponto A. Com o compasso no ponto A e abertura maior que a distância do ponto A à reta R dada, traçamos uma circunferência encontrando o ponto B. Bom, então está aqui, ó, com o compasso no ponto A e uma abertura. Que abertura é essa? Tem que ser uma abertura maior do que a distância até a reta. Por quê? Na realidade, eu estou querendo esse ponto. E se eu fizer um raio pequeno, a circunferência vai passar por aqui e nós não vamos encontrar esse ponto. Então, está claro aqui que a distância do ponto A à reta R dada para encontrar o ponto B. Com o compasso no ponto B, mesma abertura da circunferência anterior, traçar outra circunferência encontrando o ponto C. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu fiz inicialmente? Fiz o compasso no ponto A, uma abertura passando da reta, fiz a circunferência, que é essa azul, encontrando o ponto B. Agora ele está dizendo que eu vou colocar o compasso no ponto B e a mesma abertura da circunferência anterior. Então, a circunferência anterior eu tinha essa distância de A até B. E é isso que eu vou fazer. Agora eu vou colocar meu compasso no ponto B com essa mesma distância e vou fazer uma nova circunferência, encontrando aqui um ponto C. Com o compasso no ponto B e o raio igual à medida do segmento AC, traçamos uma circunferência e obtemos o ponto D. Então vamos falar novamente todo o procedimento. Olha, eu tinha a reta R, eu tinha o ponto A. O que eu fiz? Coloquei o compasso no ponto A e fiz uma circunferência passando pela reta. Encontrei o ponto B. Depois, centro do compasso no ponto B e a abertura usada na circunferência anterior, então é a distância de B até A, fiz essa nova circunferência vermelha. Encontrei o ponto C. Agora ele está me dizendo com a medida, o raio igual à medida do segmento AC. Então vamos localizar onde é que esse segmento aqui, ó, de A até C. Essa distância aqui será o novo raio dessa terceira circunferência aqui, nessa cor avermelhada aqui, ó. Aí eu vou encontrar o ponto D aqui. A reta S, que passa pelos pontos A e D, é a reta procurada. Então, eu tinha aquele ponto A, que foi o ponto inicial da aula, e esse último ponto, o ponto D, quando eu fiz a intersecção dessa circunferência azul, quando eu peguei a distância de A até C. Encontrei esse ponto D. Aí eu coloco a minha régua, alinho o alinhamento de A até D e traço. Essa aqui será a minha reta S, paralela à reta R dada. Segundo processo. Bom, então nós vimos o primeiro processo. Eu tenho a reta R e um ponto, claro, fora da reta, porque eu quero uma paralela. Pus o compasso no ponto A, fiz a circunferência e encontrei o ponto B. Com a mesma distância de B até A, fiz uma nova circunferência encontrando o ponto C. Aí eu peguei a distância de A até C, fiz uma nova circunferência, encontrei o ponto D e risquei. Está aí a minha paralela. Agora tem um outro processo, que é o segundo. Olha aqui, o início é o mesmo. Eu tenho a reta R,
tenho o ponto A. E o que eu estou querendo? Uma reta S paralela. Então, uma reta que vai passar por aqui, ó. Marcamos um ponto O qualquer na reta R dada. Então, eu estou com a minha reta aqui e marco um ponto O em qualquer lugar. Com o compasso no ponto O e raio AO, traçamos uma circunferência que corta a reta nos pontos B e C. Então, eu estou com o meu ponto O aqui, que era um ponto em qualquer lugar da reta, e vou fazer uma circunferência que corta a reta dada em 2 pontos. Então, coloquei meu compasso aqui, fiz uma abertura qualquer, quer dizer, qualquer não, né? Fiz uma abertura até A, e tracei uma circunferência encontrando 2 pontos. Agora eu encontrei o ponto B e o ponto C. Então, repetindo, eu tinha a minha reta R e um ponto A. Marquei um ponto O qualquer na reta. Em qualquer lugar, marco um ponto. Marquei aqui. Peguei meu compasso, coloquei no O, fiz a abertura até o ponto A que tinha sido fornecido e tracei uma circunferência, encontrando os pontos B e C. Com o compasso no ponto C, que é um daqueles pontos que eu encontrei, e o raio igual à medida da distância de AB, traçamos uma circunferência e obtemos o ponto D. Então, vamos ver, hein? Tinha a reta R e o ponto A. Marquei nessa reta, em qualquer lugar, marquei um ponto, que eu chamei de O. Centro em O, abertura até o ponto A e fiz uma circunferência, fiz essa daqui. Encontrei os pontos B e C. E aí ele está me dizendo, para traçar uma outra, qual raio? Com o compasso no C e o raio igual. Então, esse raio que eu tinha feito daqui, de O até A, vou nesse ponto C e traço uma circunferência idêntica à primeira. Encontrei o ponto D. Quando eu fiz essa circunferência, encontrei 2 pontos, aliás, né? Encontrei esse aqui e esse. Mas o que está interessando para nós é esse ponto D que está do lado aonde meu ponto se encontra, meu ponto A. Ele se encontra nessa parte de cima, então eu só marquei esse ponto D, que é a intersecção das 2 circunferências. A reta S, que passa pelos pontos A e D, é a reta paralela procurada. Ó, o ponto A, que tinha sido dado, e o ponto D que eu encontrei. Coloco a minha régua e risco. Aqui está a minha reta S, paralela à minha reta R. Bom, vimos então o traçado de paralelas por 2 processos, né? O que nós vamos ver agora será uma reta R, é dado uma medida na forma de segmento, onde eu quero saber a distância entre a reta dada e a que eu vou fazer. Então, esse segmento ele já é determinado, não está importando se tem 2, 3 centímetros. É um segmento qualquer, só que tem que ser essa distância entre as duas. Problema 5. Traçar uma reta S paralela à reta R dada, conhecendo-se a distância entre elas. Então, eu tenho a reta R aqui embaixo, está aqui, e a distância vai ser este segmento que eu estou chamando de D, de distância. Marcamos um ponto A qualquer na reta R dada. Então, está aqui, ó. Eu tinha a reta, agora já tem esse pontinho aqui, ó. Tá? Traçamos, a partir do ponto A, uma reta perpendicular à reta dada, passando por D1 e por D2. Neste ponto A, eu faço uma abertura qualquer e traço essa circunferência aqui, não é a tracejada, é essa contínua aqui. Encontro 2 pontos, o ponto B e o ponto C. Com o compasso no ponto C e uma abertura maior do que a metade, vou traçar uma nova circunferência, tá? Vocês lembram que na aula passada, no traçar a perpendicular, nós tínhamos que pegar uma abertura maior do que a metade. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei o compasso no ponto C, fiz uma abertura maior do que a metade, porque a metade seria o ponto A. Então, eu fiz um pouquinho maior e fiz a circunferência. Aí eu vou no ponto B
e faço uma nova circunferência com o mesmo raio do anterior. Coloquei meu compasso no ponto B, como é o mesmo raio, fiz uma nova circunferência encontrando dois pontos, o ponto D1 e o ponto D2. Coloquei a minha régua e risquei, fiz a perpendicular da mesma maneira que a gente fez na aula passada. Então, sobre perpendicular, seria bom que vocês dessem uma olhada e relembrar como é que se traça a perpendicular. Bom, então está aqui 90 graus, risquei. O que eu vou fazer agora? Eu preciso de pegar esse segmento que está aqui e colocar sobre essa reta tracejada. E é isso que eu vou fazer agora. Com o compasso no ponto A e raio igual à distância dada, que é o segmento, traçamos uma circunferência que corta a perpendicular no ponto E. Então veja aqui, ó. Claro que eu apaguei aqui as outras circunferências, que está me interessando só essa aqui, né? Essa aqui é a perpendicular que eu fiz. Peguei esse segmento com o compasso, coloquei sobre a reta tracejada, que é a perpendicular, e fiz uma nova circunferência encontrando o ponto E. Neste ponto E, eu vou ter que traçar uma nova perpendicular. Mas como nós vamos ter que fazer passo a passo, se vocês conseguirem fazer uma nova perpendicular que passe pelo ponto E, ótimo. Se não, na próxima aula, nós completaremos esse exercício, ok? Então, até lá.